Muito boa noite para si que nos acompanha no continente. Boa tarde para os espectadores dos Açores e da Madeira que assistem ao sábado em diferido às rotações. Não foi propriamente chegar, ver e vencer, mas a verdade é que Ninho Amorim dominou quase em absoluto a última prova do Campeonato Alemão para carros de produção. Ninho Amorim, boa noite. Boa noite. Obrigado por teres aceito o nosso convite. De facto, os pilotos portugueses, quando bem equipados, podem estar ao mesmo nível dos pilotos estrangeiros. Sim, desde que possam ter a possibilidade de correr em boas equipes e que possam testar, têm possibilidade de poder estar ao nível dos melhores pilotos estrangeiros. Sempre me acreditei nisso e penso que a minha persistência deu resultados no Grupo N alemão. Porquê é que tu, de vez em quando, tens estas participações, digamos, esporádicas em provas internacionais? Porque ainda não consegui arquitetar uma forma económica de poder fazer um programa mais consistente. Trabalho para isso. Penso que 93 pode ser o ano em que eu possa fazer uma época, se não for completa, ou um campeonato completo, que possa pelo menos fazer umas 6 ou 7 ou 8 provas de um campeonato, qualquer que ele seja, mas uma época mais consistente. E esse teu desejo, digamos que é superior ao fazeres aqui em Portugal um campeonato ou 2 campeonatos ou um troféu? É, obviamente que sim, pois em Portugal já corro há vários anos, já tenho um palmarés que considero razoável e, portanto, é evidente que gostaria de poder fazer só corridas lá fora, mas ou só lá fora ou lá fora e cá dentro, mas com um programa bom lá fora. Bom, vamos então até ao Canaim. O Canaim foi palco por 2 vezes em 3 semanas, de facto, para as vitórias dos portugueses. Vamos ver essas imagens da tua participação, imagens exclusivas em Portugal, que o Rotações conseguiu. De facto, tu logo nos treinos começaste por ter uma, digamos, boa adaptação à pista, ao carro, dado que, até parece com alguma facilidade, pelo menos aparente, conseguiste a pole position. Sim, não foi bem aparente, foi na primeira sessão de treinos, estava a 1/10 de segundo do segundo classificado, mas consegui. Tinha lá feito durante a semana testes com a AMG Mercedes e isso talvez me tenha favorecido, porque logo na primeira sessão de treinos já estava com a pista na cabeça e com mão a um carro de corrida, e isso favoreceu-me qualquer coisa na primeira sessão de treinos. Este carro apresenta-se com quantos cavalos? Em qualificação cerca de 300 e depois cerca de 280 em corrida. Portanto, é poupada a mecânica para a corrida? Sim, muito embora seja favorável estes carros correrem na Alemanha nesta altura do ano, porque está muito frio, cerca de 1 ou 2 graus positivos, e isso favorece os carros turbocomprimidos, neste caso os Sierras. Uma situação que não sendo nova para ti, mas pelo menos ao volante de um carro destes, e numa pista que tu não conheces, foi o problema da chuva. Afetou-te? Afetou, mas penso que afetou a todos de igual forma, porque foi durante as 2 primeiras voltas ou 3, parou completamente e todos os pilotos se mantiveram com pneus slicks e, portanto, não houve problemas. Ora bem, vimos uma fase dos treinos, agora vemos aqui a fase inicial da corrida. Tu não arrancaste de facto bem? Não, a partida foi lançada e eu tenho pouca experiência de partidas lançadas, embora já tenha conseguido arrancar bem em partidas lançadas, mas desta vez realmente não foi o meu dia de arrancar bem numa partida lançada. Aqui aquele amarelo penso que vai em segundo lugar e eu consegui o passar e depois andei muito tempo no lugar imediatamente à frente, até conseguir passar para primeiro, que se deu a 3 voltas do fim, se não estou em erro. Digamos que tiveste de suar as estupinhas para chegar à primeira posição, porque o nível de facto de pilotos neste campeonato alemão de produção, são muito equilibrados, não, andamentos São muito equilibrados, há muita competitividade, há cerca de 50 carros a correr, é preciso fazer 2 corridas para que caibam todos os carros e há muito bons pilotos e muito boas equipes. A equipe que costuma dominar é uma equipe cujos carros são preparados pelo Egenberger e penso que deve ser a melhor equipe do Grupo N do campeonato alemão. Esta já é quase a parte final da prova, ali uma travagem falhada e tu não perdeste a oportunidade. Pois, não perdi, era a 3 voltas do fim, havia óleo naquele sítio, arrisquei um bocado porque, pronto, gostava de ganhar. Vê-se o carro, aliás, ali Sim, a fugir às 4, precisamente por causa do óleo. E depois aguentei naquelas 2 últimas voltas a pressão do Schneider, que é o que vai em segundo lugar, e consegui ganhar a corrida. Mereceu, portanto, digamos, o investimento, que não é tão pequeno quanto se possa parecer, feito para esta tua deslocação à Alemanha, ao Canaim. Os objetivos foram plenamente conseguidos na última corrida do Isto poderá funcionar como uma motivação para os teus, digamos, por que não falá-lo, ou não dizê-lo, os patrocinadores,
te apoiarem no futuro, por exemplo, no campeonato ou em provas de campeonatos do ano que vem? Sim, é isso que eu penso que possa vir a acontecer, pelo menos estou a trabalhar nesse sentido, embora só possa saber em novembro ou fins de novembro se isso vai acontecer ou não, mas estou esperançado que possa fazer uma coisa boa no próximo ano. E a sempre agradável cerimónia do pódio com a bandeira portuguesa içada, de novamente o palco de Hockenheim, parece que já é uma pista predestinada para os pilotos portugueses. Niamrim, nós já vamos continuar a falar contigo ao longo deste programa. Vamos agora mudar de assunto. Vou continuar a falar com o nosso convidado, o Niamrim. Ao longo da tua vida como piloto, tens preferido sempre mais a velocidade? Sim, tenho preferido a velocidade, muito embora me tenha iniciado nos consagrados, ou nos iniciados, comecei com ralis. Antes fiz uma pequena incursão por kartings e participei em 4 ou 5 corridas de kartings. Mas porquê a troca dos ralis pela velocidade? A velocidade é mais aliciante, adapta-se mais às tuas características? Não, acontece que os ralis, eu comecei porque quando fiz 18 anos tinha uma enorme, ou quando fiz um ano de carta, tinha uma enorme vontade de correr e o campeonato que estava mais próximo de eu poder correr era o de ralis e, portanto, eu como queria correr, optei por começar com os ralis. Logo no ano seguinte, ainda fiz um ano mais de ralis nos consagrados, já misturado com velocidade e, passado então 2 anos, dediquei-me 100% à velocidade. Continuas a pensar também que provas como estas que vimos deste Festival Renault, fórmulas de iniciação, provas com fórmulas, são o ideal para um piloto se abalançar às provas de velocidade? Acho que sim, é um ótimo veículo de promoção. Acho que é por aí que se deve começar, ou pela Fórmula Ford, portanto acho que é o caminho certo. É o caminho certo. Tu este ano deixaste os troféus, que é também uma outra forma de praticar o automobilismo, quer em ralis, quer em velocidade. Concentraste-te apenas num campeonato, o campeonato com o teu Opel Astra, com algumas, digamos, nuvens negras à mistura. Não tem sido bonita, de facto, esta fase final do campeonato, mas deixaste os troféus porquê? Este ano deixei os troféus mais por um compromisso que tenho com a Opel, em que este ano só guiava para a Opel e, portanto, tive que abandonar outras corridas onde estava a participar. É o primeiro ano dos últimos 5 em que eu só faço um campeonato em Portugal, mas foi uma opção que eu fiz no início do ano e não estou arrependido para já. Muito bem, nós já continuaremos a falar contigo. Com o Niamrim. Niamrim, tu fizeste só este ano, estás a fazer o campeonato do Grupo N, mas mesmo assim tiveste um percalço, digamos que a meio do percurso, porque foste desclassificado na rampa da Valperra, uma rampa que te podia dar uma pontuação, digamos, elevada, porque é uma prova internacional. O que é que se passou? Bem, eu tenho que ter um bocadinho de tempo para explicar bem essa questão. O que se passou é que foi detectada uma bomba de 4 saídas no meu carro. Essa bomba, em nosso entender, é a bomba legal e a bomba que lá deve estar, isto porque o carro está homologado sem ABS. Eu tenho visto na Alemanha os carros que correm, os Astras e os Cadetes, e é aquela bomba que utilizam. E essa bomba que consta da ficha de homologação? É essa bomba que consta da ficha de homologação. A ficha de homologação não é muito clara, mas quer dizer isso. Quer dizer que é aquela bomba que se tem que meter. Porquê? Porque o carro não está homologado com o ABS. E, portanto, é aquela bomba que tem que ter o carro. Acontece que eu fui desclassificado, recorri, pensei que ia ganhar. Acontece que o tribunal decidiu que eu não tinha razão, mas no acórdão que me enviou não me desclassifica por não ter a bomba de 4 saídas, ou por outra. Eu explico melhor. Desclassificam por 2 pontos. Um é porque o meu carro não tem instalado o bloco do ABS. E aí o tribunal tem razão, porque realmente o meu carro não tem instalado, ou não tinha instalado o bloco do ABS. O ABS pode estar desligado, mas não pode ser retirado. E nós não o retiramos, quer dizer, ele veio da Alemanha já sem o ABS. É claro que aquilo não influencia nada em termos esportivos, porque pesa 700 a 800 gramas. A única coisa que me deixa triste é o seguinte, é que nenhum dos 3 Opel Astras que foram verificados na rampa da Valperra tinha lá o bloco do ABS. Acontece que nos relatórios que foram enviados ao Tribunal de Apelação, o único carro em que constava que não havia ABS era no meu. Os outros 2 carros não constava nada. Eu perguntei inclusivamente ao verificador técnico no tribunal porque é que ele não tinha mencionado que os outros 2 Astras não tinham o bloco do ABS e ele responde-me que se esqueceu de mencionar nos relatórios que
que os carros de Braga não tinham ABS e só se lembrou de escrever que o meu carro é que não tinha ABS. É isto que me deixa triste, porque eu penso, se é por isso que eu vou fora, deveríamos ir os três fora e não eu. É claro que o Tribunal de Apelação, pensando que eu queria recorrer, e pensou bem, internacionalmente, por o facto de não ter a bomba de 2 saídas e sim a de 4, pôs lá mais um argumento para que, se eu ganhasse eventualmente a questão das bombas nos tribunais em Paris, perdia por não ter o bloco da ABS. Bom, Isto deixa, portanto, triste. Eu coloquei esta pergunta de propósito para que os espectadores de rotações fiquem uma ideia deste mau ambiente que está a viver na velocidade portuguesa. Aliás, há mais outras desclassificações, há inclusivamente conferências de imprensa anunciadas, enfim, para explicarem às pessoas de facto o que se passou, nomeadamente com 2 clubes nortenhos e que envolvem vários pilotos. Mas quis ter aqui uma panorâmica, uma opinião tua e até citando o teu caso concreto para saber o assunto que na próxima semana será aqui debatido com alguém de direito em melhor profundidade. Ninha Amorim, aproxima-se o mês de novembro e tu vais uma vez mais a Macau, ao volante de uma equipa oficial, neste caso a AMG. Tu continuas apostado nos turismos de grande cilindrada, de grande potência. Sim, pois era aí é aí que eu me sinto bem, é isso que eu gosto de conduzir, é isso que eu gosto de fazer e era aí que eu queria prosseguir carreira. Agora, como sabes, também como eu, é muito difícil sermos ou tornarmos pilotos, nós portugueses, do campeonato alemão de turismo. São convidados por uma marca, claro. Pois, só assim, porque a pagar é impossível, porque se eu tivesse dinheiro para fazer corridas do Grupo A, ou mesmo para ir correr a Macau, ou outra prova qualquer do campeonato do Grupo A alemão, eu também tinha dinheiro para correr na Fórmula 1 e para comprar um lugar numa equipe como a Lotus ou como a Tyrrell, uma coisa qualquer, porque os custos são, como sabes, astronómicos em termos do Grupo A. Sei que é muito difícil, mais por razões comerciais do que por outras razões. Eu estou convencido que qualquer piloto português, que seja um piloto experiente, que seja um bom piloto, tem possibilidades de se bater com os pilotos lá fora do Grupo A. Para isso, tem que fazer milhares e milhares de quilómetros de testes. Foi isso que tu já fizeste. Nestas circunstâncias é que pode lá chegar. Não foi isso que eu fiz. Eu dei 30 voltas a semana passada. Não digo os milhares de quilómetros. Fizeste uma adaptação. Fiz uma adaptação sim. aos novos componentes do carro. Num circuito que só tem 2 km e qualquer coisa. Circuito pequeno. Pequeno, exatamente, e fiz 30 voltas num dia e 15 noutro. Isso equivale a fazer 15 ou 20 voltas no Autódromo do Estoril. Espero não ser indiscreto. Foste mais rápido que o Engarden? Fui cerca de meio segundo mais rápido que ele. E outra pergunta indiscreta. É verdade que uma senhora te meteu um grande susto? É verdade. Andei com a Helen Law ao lado, num carro que puseram um banco que estava lá. Um carro que, embora fosse um carro do ano passado, o carro que eu guiei em Macau, apanhei um grande susto com ela. É verdade, sim, senhor. Ela guia muito depressa? Guia, pois ela está ao melhor nível, ao nível dos melhores do mundo, bate-se com o Keke Rosberg, com o Klaus Ludwig, portanto... Mas tu vais bater com ela em Macau? Vou, ela faz parte da equipe da MG, são 4 carros, é o Klaus Ludwig, o Bernd Schneider, ela e eu. Portanto, somos os 4 que vamos para Macau com a MG. Pensas que podes equilibrar o andamento dela? Acho difícil por aquilo... Vamos lá ver, Zé Pinto, habitação. Se eu a frio lá chegasse e fizesse o tempo deles... Eras um superdotado. Exatamente. Claro. Acho que, entre aspas, lhes ia passar um atestado de incompetentes. Peço desculpa da minha franqueza, mas é isto exatamente, esta é a minha convicção. Não, estou de acordo. Porque eu, nas poucas voltas agora que dei em Hockenheim, cada vez que ia para a pista, isso passou-se o mesmo com o Gardner, cada vez que íamos para a pista, cada vez tirávamos 3, 4, 5 décimas. Portanto, se eu, em vez de fazer meia dúzia de voltas, se tivesse um programa em que pudesse fazer 3.000 km de testes, eu tenho a certeza que, se não estava ao nível deles, estava próximo. Agora, assim, é muito difícil, até porque eu estou um ano todo a fazer um campeonato num carro com 160 cavalos, de tração à frente, e vou passar para um carro com umas centenas de cavalos, tração atrás e com muitos desenvolvimentos tecnológicos que é preciso perceber e compreender o funcionamento daqueles carros. E para isso, só com o tempo e com os tais testes que são precisos. Em Amorim, lá estaremos todos em Macau, não só para a corrida dos turismos, a corrida da guia, como também para a corrida da Fórmula 3, que este ano tem um plantel de facto de luxo. E onde estão os portugueses, quer o Diogo Castro Santos, quer o Pedro Lamy Viçoso. Resta-me agradecer-te a tua presença ao longo desta hora de programa aqui na TV2. Desejar felicidades para a tua carreira. Muito obrigado. Certamente que teremos mais motivos de interesse para novas entrevistas. Muito obrigado.